Vem aqui, você já descobriu o maravilhoso mundo dos podcasts? Não? Então vem comigo que eu tenho 3 dicas de podcasts incríveis. Esse é o CEO Update que começa agora! Mas antes aproveita para já se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha para dar moral e clicar no sininho para saber sempre que tivermos novidades. E por falar em novidades, hoje o tema é podcast. Isso aí, ó. Durante a pandemia, essa modalidade de produção de conteúdo nas interwebs parece ter explodido em popularidade. Mas na real, a criação de programas em áudio para a internet já rola desde os anos 2000 lá nos Estados Unidos, com a criação dos primeiros shows de rádio on demand, e desde 2004 aqui no Brasil, com a estreia de um podcast chamado Digital Minds. E gente, tem podcasts sobre praticamente todos os assuntos possíveis e imagináveis, então eu vou te recomendar 3. Bora lá? Em terceiro lugar trago o MDM, ou Os Melhores do Mundo. Esse aqui para mim é um verdadeiro case de que tudo é possível no mundo dos podcasts, e você vai entender o porquê daqui a pouquinho. Bom, o MDM é um dos primeiros a falar sobre temas nerds, e começou em 2007, só um ano depois do super famoso Nerdcast, esse sim, o maior podcast brasileiro. E por que eu tô aqui indicando um e não um outro? O MDM é anárquico, parece uma conversa da turma do fundão. Os caras mantêm sua produção não monetizada. Mesmo tendo a oportunidade de profissionalização, continuam completamente independentes. Mais do que isso, é um podcast pioneiro que ajudou a repensar a cultura nerd no país. Inicialmente cheio de piadas machistas e homofóbicas, o MDM foi um dos primeiros a se desconstruir para dar voz para a diversidade. Hoje, uma edição do podcast é composta pela edição principal e também por outros agregados, como as MDmanas, com as meninas nerds, e MDmonas, com participantes LGBTQIA+. Ó, eu não vou dizer que é assim um podcast fácil de escutar. A última edição tem nada mais, nada menos do que 9 horas e meia de duração. Eles são meio malucos. Entendeu por que eu disse que tudo é possível nos podcasts? Para minha segunda indicação, outro podcast que chegou fazendo história, Projeto Humanos. Essa é a criação do professor e escritor Ivan Mizanzuki. Esse cara é simplesmente um introdutor do conceito de storytelling aplicado em áudio no Brasil. Ou seja, ao invés de fazer uma reportagem jornalística, fria, imparcial, ele traz uma narrativa com enredo envolvente, efeitos especiais, clipes sonoros e músicas. Então, lá atrás, em 2015, ele lançou a primeira temporada do Projeto Humanos, contando a história de uma sobrevivente de um campo de concentração nazista que vivia no Brasil. Depois, ele narrou a história de um refugiado sírio e de heróis do nosso dia a dia. Mas o sucesso veio mesmo com a última temporada em que Mizanzuki desenterrou a história de um crime bárbaro que aconteceu no litoral do Paraná e que ficou conhecido como o caso Evandro. O impacto do Projeto Humanos foi tão grande e a investigação dele foi tão cuidadosa que a Globoplay transformou o podcast em uma série documental. A Celina e a Beatriz Abage. Eu quero apresentar para vocês Diógenes Caetano, que foi o grande responsável pela elucidação deste caso. Quer outra prova da força do Projeto Humanos? Então, poucas semanas atrás saiu o podcast UOL Investiga, que traz revelações sobre esquemas de corrupção no Rio de Janeiro que possivelmente envolvem os mais altos escalões do governo brasileiro. Pois então, o UOL também usou o storytelling para contar essa história. Agora vamos então para o primeiro lugar dos melhores podcasts. Esse daí, ó, não poderia ser outro, hein? Senão... o podcast do CIE, claro! O quê? Vocês não sabiam que o CIE tem podcast? Ah, não. Não dá. Assim não dá. Em que mundo que vocês vivem? Meu Deus! A nossa galera que produz o conteúdo dos cursos gratuitos do Saber Virtual preparou vários episódios sensacionais com dicas super legais para te ajudar a se dar bem no mundo do trabalho. Ó, tem de tudo um pouco, hein? Soft skills, educação financeira, empreendedorismo e muito mais. Então, se liga! O CIE está nos principais agregadores de podcasts. É só procurar pela gente. Estamos até no Spotify, hein? Tenho certeza de que você vai curtir demais. E de quebra vai descobrir mais edições sensacionais lá no nosso feed. E aí, curtiu? Então galera, era isso que eu tinha pra hoje. Eu sou o André e essa foi mais uma edição do CIE Update. Até semana que vem. Tchau!